Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Nogueira, eu sou enfermeira pós-graduada em TI neonatal e pediátrica e por meio desse vídeo eu quero compartilhar com vocês o estudo que desenvolvi para a realização do meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, tanto na graduação como na pós-graduação, que foi com o tema Assistência Multiprofissional Portadora da Síndrome de Turner. Para que o vídeo não fique tão longo, pessoal, esse primeiro capítulo do meu trabalho eu dividi em 3 fases, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou falar o que é a síndrome de Turner e definição de anomalia cromossômica. No segundo vídeo eu falarei sobre o início dos estudos da portadora da síndrome de Turner, suas principais características, como é realizado o diagnóstico e falarei sobre reposição hormonal. E no terceiro vídeo falarei sobre as disfunções orgânicas apresentadas pela portadora da síndrome de Turner, o que é uma equipe profissional, quem compõe essa equipe e função de cada um, tá bom? Primeiramente, o que me levou a fazer um trabalho sobre uma síndrome tão rara? Eu percebi que durante o período de graduação e pós-graduação, pouco se fala sobre qualquer tipo de anomalia genética. E quando o profissional da área da saúde vai para o mercado de trabalho e se depara com algum paciente que tem algum tipo de síndrome, ele não está preparado para prestar um atendimento adequado a este paciente e não consegue prestar informações e orientações a seus familiares. E espero que até por meio desse vídeo, muitos profissionais da saúde comecem a desenvolver trabalhos sobre qualquer tipo de síndrome e divulgá-los, até para melhorar o atendimento desses pacientes. Mas vamos lá, pessoal. O que é a síndrome de Turner, pessoal? A síndrome de Turner é uma alteração cromossômica caracterizada pela perda total, parcial ou fragmentada do cromossomo X, especificamente do cromossomo sexual, caracterizando assim uma síndrome monossômica. Sua prevalência está em torno de 1 para 2.500 nascidos vivos de genótipo feminino. É a causa de 30% dos abortos espontâneos com malformação genética. E sua causa é desconhecida. Mas, Camila, o que significa tudo isso? Tá bom que você falou? Pessoal, vamos entender cada termo. O que é um cromossomo? Tá? São estruturas formadas por moléculas de DNA associadas a moléculas proteicas. Suas funções são controlar as células dentro do organismo e o armazenamento de informações genéticas do indivíduo, tá bom? Para vocês entenderem como o cromossomo é formado, vamos imaginar assim, pessoal. Agradeço a minha professora de biologia do ensino médio, que ela fez essa associação super bacana. A formação do cromossomo, ela associou no desenvolvimento de um trabalho de crochê. Ela deu o exemplo de uma blusa. Para eu fazer uma blusa de crochê, eu tenho que saber o tipo de linha que eu vou usar, se ela vai ser mais grossa, mais fina, o tipo de agulha, se ela vai ser mais grossa, mais fina, circular, que tem vários tipos de agulha. Eu tenho que saber o ponto que eu vou realizar, se a blusa vai ser curta, grande, se vai ter manga, se vai ser meia manga ou sem manga, o tipo de gola, se ela vai ser gola alta, princesinha, que é aquela quadradinha, redondinha, e o acabamento que ela vai ter. E com o cromossomo é a mesma coisa, pessoal. Vamos imaginar o DNA como a linha para desenvolver a blusa e as proteínas como a agulha. Então, vai tendo uma atração entre o DNA e a proteína. Conforme o organismo vai precisando, vai unindo o DNA àquela proteína necessária, tá bom? E conforme a proteína e o DNA vão se entrelaçando, pessoal, eles vão dando a forma, a estrutura do cromossomo. E dependendo da forma, da estrutura, da sua funcionalidade, ele vai receber um nome, tá bom? Aqui eu não quero que vocês decorem o nome de cromossomo, esse cromossomo chama-se tal, não. É apenas que eu quero que vocês entendam como que é formado o cromossomo, tá bom? Imagine o DNA como uma linha, as proteínas como a agulha, e eles vão se entrelaçando de algum modo, tá bom?
de algum modo, conforme a necessidade do organismo. Isso que é importante de vocês saberem, tá bom? E cada cromossomo vai ter a sua funcionalidade. O que é o outro termo que eu utilizei, que é alteração cromossômica ou anomalia cromossômica? É quando ocorre um erro nas trocas de informações genéticas entre os gametas masculinos e femininos, que seria o espermatozoide e o óvulo, tá? Cada gameta, pessoal, tem 23 cromossomos e durante o processo de fecundação, ou seja, a fusão desses gametas, masculino e feminino, verifica a ocorrência dos seguintes processos. Eles se fundem, eles se unem, gerando uma nova formação genética. Essa formação genética, ela vai ser produzida novamente, vai se copiar, se replicar e duplicar e dividir. Nossa, complicado, né, Camila? Mas isso, pessoal, nada mais nada é do que o processo de meiose e mitose que a célula sofre. Vamos imaginar assim, eu tenho uma laranja e eu vou cortar. Quando eu corto, eu tenho 2 pedaços. Vou lá, esses 2 pedaços, corto novamente, tá bom? Eu vou ter 4 pedaços. Esses 4 pedaços eu corto novamente, eu vou ter 8. Então, é assim que é o processo de meiose e mitose, tá bom? Eu tenho uma informação específica, eu replico essa informação se multiplica e divide. É um processo muito complexo, cada fase desses processos de meiose e mitose também tem seus nomes e eu não quero que vocês decorem, eu só quero que vocês entendam isso, que as células, elas têm a primeira informação genética após a união dos gametas, ela copia essa informação, essa cópia, ela vai se reproduzir, ela vai se multiplicar e dividir, isso que é o importante, tá bom? E após o processo de fecundação, pessoal, nós teremos 46 cromossomos, tá bom? Ou 23 pares cromossomos. 46X feminino e 46XY masculinos, tá? O erro genético ocorre durante essa troca de informação, tá bom? E ele é de 2 maneiras. A primeira maneira é a estrutural, relacionada com a mudança de morfologia do cromossomo, pessoal. Ou seja, o cromossomo tem 4 proteínas que se unem às moléculas de DNA. E então vamos chamar assim, essas proteínas de A, B, C, D, para a gente ter um melhor entendimento, tá bom? Lembrando que proteína A se une com proteína A, B com B, C com C, D com D, tá bom? Isso é super importante que vocês entendam. Durante a troca de material genético, de uma forma estrutural, pode ocorrer 4 tipos de erros. O primeiro erro pode ocorrer com a perda de um segmento cromossômico, originando pela falta de material genético, deixando o cromossomo com a perna curta. O que significa isso, pessoal? Lembra que eu disse que proteína A se une com A, B com B, C com C e D com D? O que pode ocorrer? Vamos pegar o exemplo da proteína D. Ela não é replicada. Então, aquele Dzinho ali, ele não tem a replicação dele. E ele fica com uma perninha curta, tá bom? Esse processo chama processo de deleção. É a perda de segmento cromossômico, tá bom? Ou pode ocorrer inverso. Pode ocorrer a repetição anormal de um segmento cromossômico. Ou seja, a adição de uma proteína. A proteína foi replicada novamente, deixando o cromossomo com a perna mais longa. Por exemplo, A fica com A, B com B, C com C, D com D, e ainda teve mais uma replicação do D. Então fica 3 Ds ali no finalzinho, né? Então, esse processo é chamado de duplicação, tá bom? O terceiro erro pode ocorrer que o segmento cromossomo sofra uma quebra e posteriormente ele se religa de uma forma errônea, tá bom? De uma forma inadequada. Por exemplo, lembra que eu falei A se une com A, B com B, C com C e D com D?
o que vai ocorrer quando há essa quebra? A proteína A se une com a B se une com A, formando um outro tipinho de X, assim, de ligação, aí C com C e D com D, tá bom? Esse é o processo conhecido como translocação, tá bom? E o último processo pode ocorrer uma rotação de 180 graus do cromossomo, ou seja, ele tem toda a sua estrutura bonitinha, A com A, B com B, C com C, D com D. Aí na hora que ele vai se ligar com outro cromossomo para formar o outro parzinho, o que ocorre? Ele, por algum motivo, ele tem alguma inversão. O parzinho lá, o início dele é A, aí ele inverte, aí fica A, D, D, assim, vamos assim dizer, tá bom? Durante a formação do cromossomo. Então, esse é um processo de inversão, tá bom? Nesses dois últimos processos, o cromossomo ele tem o tamanho normal, não há perda na perna, nada disso. Apenas alteração na ordem das proteínas, tá bom? E o que pode ocasionar esses erros? Usos indiscriminados de droga, exposição à radiação, produtos químicos, infecção por micro-organismos, tá bom? Um exemplo de síndromes causadas por isso é a síndrome SP, conhecida como síndrome do miado de gato, tá bom? Quem tiver curiosidade, pesquisa no Google, tá? No Google acadêmico, tá? Onde tem algumas informações muito interessantes sobre síndromes, tá bom? Apesar de poucas, mas tem, tá bom? O outro erro é o erro numérico, tá bom? É quando ocorre um aumento ou diminuição no número de cromossomo, ou seja, durante o processo de replicação, duplicação e divisão celular, lá que eu falei, meiose, mitose, não houve a produção de um cromossomo ou houve uma duplicação anormal daquele cromossomo, tá bom? Um exemplo de duplicação anormal de cromossomo é a síndrome de Down, ou conhecida como trissomia 21, tá bom? Quando há a duplicação anormal do cromossomo 21, do par cromossomo 21. No caso das meninas, elas ficam com 47XXX e dos meninos 47XXY, tá bom? Ou pode ocorrer o inverso também. O número do cromossomo, ele não é duplicado, deixando o cromossomo sem par, aquele cromossomo fica solto ali. E é o caso da síndrome de Turner, tá bom? Que exclusivamente afeta o cromossomo sexual. Lembra que eu falei lá do genótipo? Eu vou explicar mais um pouquinho sobre genótipos daqui a pouco, tá bom? O cromossomo sexual é que dá característica, tá bom? Ao indivíduo, se vai ser masculino ou feminino, tá bom? E geralmente na síndrome de Turner, como eu falei que só afeta as meninas, é quando há o problema no cromossomo X feminino lá, tá bom? E aí não há duplicação. Pode ocorrer que ela fica com 45X0 ou o quadro de mosaico, tá bom? Tem o outro X, mas ele pode estar fragmentado, ele pode estar parcial. Então é muito importante fazer, tá bom? Fazer uma análise para ver se é clássica, como é conhecida, pela perda total ou mosaico, tá bom? E quais os fatores que fazem a pessoa ter o erro numérico, pessoal? Pessoal, não é predominante esses fatores, tá? Porque, assim, é uma causa desconhecida. Mas, assim, fatores como idade, hereditariedade, o estilo de vida, podem, sim, ocasionar o erro cromossômico numérico, tá bom? Não que sejam causas, mas pode vir ocorrer, tá bom? Mas lembra que eu falei? Vamos falar sobre outros dois termos. O que é genótipo? É a carga genética do indivíduo, a sua identidade genética, tá bom? Cada indivíduo tem a sua identidade. E o homem vai ter uma característica, a mulher vai ter a dela, tá bom? Só que o indivíduo ele vai ter sempre informação genética única, tá bom? Eu tenho a minha informação genética única, o meu irmão vai ter a dele, a minha mãe tem a dela. Então, nenhuma informação genética vai ser igual à outra, tá? Do indivíduo, tá?
características assim, boca, isso vai ter, tá bom? Mas assim, cada indivíduo tem a sua. É como se fosse uma impressão digital. E o outro nome que a gente escuta bastante é o fenótipo, que são as manifestações dessas características. Por exemplo, a cor do olho, o formato do nariz, da boca, tamanho da pessoa, cor do cabelo. Então, aquela informaçãozinha genética guardada lá, ó, você vai ser menina, você vai ter esse tipo de olho, a gente fala que o fenótipo é a exteriorização dessas características, tá bom? Gente, acabei de dar de genética, espero que os geneticistas não me matem, tá? Pessoal, é porque é muitos termos, muitos detalhes. Eu tô tentando explicar pra vocês como ocorre o erro genético de uma forma bem tranquila, tá? Espero que vocês me perdoem por alguma falha, tá? Mas é só para descontrair um pouco, pra gente saber um pouquinho por que ocorre esses erros, tá bom? E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de relatar que li alguns depoimentos, tá? De pais, de portadoras de síndrome de Turner, quando descobrem que a criança, que a menina tem a síndrome, tá? Me chocou bastante, pelo menos 3 depoimentos que eu li, que eu vou depois posteriormente falar mais sobre isso, de casal se acusando, a culpa foi sua porque a criança nasceu com anomalia genética, uma discussão enorme. Não é culpa de ninguém. A mulher pode ter tido um pré-natal correto, ter se cuidado da melhor forma possível, tá bom? Não tem como prever, pessoal. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa, tá bom? Então não precisa o casal, na realidade, ficar discutindo por causa disso, de quem é a culpa da criança ter nascido com a síndrome de Turner, tá bom? E infelizmente, quando eu li esse relato, que eu vou falar posteriormente, me entristeceu muito até, né? E também até isso interfere na vida da portadora da síndrome de Turner, que até é um caso de a portadora da síndrome de Turner tentar suicídio, tem um problema de depressão muito grande. Então, assim, vamos trabalhar isso, que não é culpa de ninguém. E outra questão que eu quero deixar aqui no final desse vídeo, a portadora de síndrome de Turner, pessoal, é uma pessoa capaz, é uma mulher guerreira, tá? Que tem uma capacidade enorme, uma força enorme. Ela não é melhor e nem pior que ninguém. Ela é uma pessoa normal, tá, gente? A gente pode dizer. Elas têm as suas limitações? Tem, com certeza. Ela precisa ter cuidados específicos? Sim. Só que se ela tiver ardonada de pessoas que ajudem ela a encarar a síndrome de uma forma bem natural, entendeu? Não fazendo que ela se sinta um peixinho fora d'água, tudo vai decorrer bem. Isso que é mais importante. E os pais também, né? Quando receber esse diagnóstico, quando tiver esse diagnóstico, não culpar um ao outro, devem se unir mais ainda, tá bom? Em relação a isso. Existem relatos, sim, de casais que superaram até uma fase muito difícil, justamente por causa disso. Vou relatar depois, tá bom, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá? Esclarecido algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar descrito no canal, tá bom? Eu peço que vocês, por favor, compartilhem este vídeo, divulguem esse canal, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, tá bom? Um grande beijo a todos, tá bom? Tchau, tchau, gente!